Olá, sou o Fábio Teodoro e estou aqui para fazer um convite muito especial para você que nos assiste. Agora, o TJS será reprisado de terça a sexta-feira, às 4 da tarde, em nossa programação. Não perca e fique ligado no que acontece em Caratinga e região. Irmão Supermercados informa, dentro de 5 segundos, TJS. E você vai ver a partir de agora no TJS. 2 ocupantes de motocicleta morrem em grave acidente na estrada de Bom Jesus do Galho. Homem morre preso às ferragens em acidente entre Realeza e Manhuaçu. Candidatos realizam primeira prova do Enem 2021 nas escolas de Caratinga. Agências da Caixa voltam a atender em horário normal a partir desta terça-feira. Policiais do 62º Batalhão passam por curso de radiopatrulhamento tático móvel. E mais, chuvas do fim de semana escancaram problemas de infraestrutura urbana de Caratinga. São notícias que você acompanha a partir de agora no TJS, que está começando. A partir de agora, você acompanha o TJS e a gente começa a edição de hoje falando de um trágico acidente que matou 2 ocupantes de uma motocicleta. Eles estavam indo de Caratinga para Bom Jesus do Galho, onde participariam de um jogo de futsal, quando possivelmente foram surpreendidos com uma forte chuva e perderam o controle da moto. Os 2 ocupantes da motocicleta Honda Bros ficaram gravemente feridos após se chocarem com uma cerca às margens da MG 329, estrada que liga Caratinga a Bom Jesus do Galho. O acidente aconteceu por volta das 10 horas da manhã de sábado, num momento em que uma forte chuva acontecia no local, que é mais conhecido como Córrego do Feijoal. Chegamos ao local lá, nós deparamos com uma vítima caída à beirada lá da MG, e ela estava enrolada no arame farpado da cerca, onde elas caíram, e uma segunda vítima, ela estava caída aproximadamente uns 7 a 8 metros de barranco abaixo. Chegamos lá, analisamos primeiro a cena para a segurança da equipe, começamos o atendimento da vítima mais grave, deixando claro aí que todas as duas gravíssimas. Policiais rodoviários militares acionaram a equipe do SAMU e quando os socorristas chegaram no local, as 2 vítimas ainda estavam com vida. Ainda segundo uma testemunha que prestou os primeiros socorros, uma das vítimas, Vitor Hugo de Oliveira Garcia, estava até conversando. A gente fez os trabalhos de praxe lá, que foi pranchar as vítimas, colocando dentro da nossa viatura a primeira vítima. A segunda vítima a gente teve uma dificuldade maior para retirar ela do barranco por causa da chuva, no momento, o barro. Também pranchamos ela e colocamos dentro da nossa viatura. Ali a análise em primeiro momento ali foi TCE grave nas vítimas e dali a gente deslocamos para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, onde elas foi deixado sob os cuidados médicos local, agravando também mais urgências do que nós encontramos elas no momento. Porém, os 2 não resistiram aos graves ferimentos.
O piloto da moto era Paulo César do Prado Fernandes, de 29 anos. Ele morreu na madrugada de domingo, quando estava internado no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Paulinho, como ele era conhecido, atuava na área do esporte em Caratinga. As duas vítimas estavam indo participar de uma partida de futsal em Bom Jesus do Galho. Vitor Hugo de Oliveira Garcia, de 16 anos, que estava na garupa da moto, também faleceu. O adolescente chegou a ser arremessado para longe do acostamento e foi o primeiro a morrer no início da tarde de sábado. O indicado é somente acionar ou 192, que é o SAMU, ou 193, porque a pessoa mexer na vítima, muitas das vezes ali pode prejudicar ainda mais além do que já aconteceu. Um acidente entre um carro e uma carreta matou um homem na manhã de domingo entre Realeza e a cidade de Manhuaçu. Os veículos bateram de frente. A vítima do acidente é Nelson Pereira de Souza, de 75 anos. O fato foi registrado na manhã de domingo na BR-262, entre Realeza e Manhuaçu. A vítima conduzia um carro, um Corsa Classic, quando bateu de frente com a carreta. Nelson morreu preso às ferragens. A Polícia Rodoviária Federal, PRF, foi acionada para o atendimento da ocorrência. Fomos informados de uma colisão frontal e ao chegarmos no local, infelizmente nos deparamos com a vítima já a óbito e ao nos informarmos acerca da pessoa, tivemos a triste notícia. Trata-se de uma pessoa que moradora de Realeza, tinha acabado de sair do distrito, se deslocando até a cidade de Manhuaçu. Infelizmente perdeu o controle direcional do veículo e veio a colidir frontalmente com a carreta, vindo a óbito no local. Com o impacto da batida, os veículos ficaram parcialmente destruídos e pedaços se espalharam pela rodovia. O combustível de um dos veículos começou a vazar pela pista e foi preciso uma equipe do Corpo de Bombeiros espalhar serragem para evitar possíveis acidentes. O corpo de Nelson foi removido pelo serviço funerário e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Manhuaçu. Após os trabalhos, a pista foi liberada totalmente. Como estamos em período chuvoso, a PRF faz um alerta aos motoristas quando forem pegar as estradas. Associado a isso, ainda temos esse período chuvoso em que as nossas estradas estão em péssimas condições de tráfego. Então a gente pede encarecidamente às pessoas que transitam aqui na nossa região que tenham cautela para evitar esse tipo de situação que é tão triste, ter que chegar na casa de um familiar e dar a notícia que a pessoa veio a óbito. Então assim, a PRF pede de forma encarecida, cautela, nunca é demais, cautela nunca é demais. Um carro bateu contra uma árvore na noite de domingo em Inhapim. Segundo o motorista, ele cochilou ao volante. O condutor sofreu apenas escoriações. De acordo com o grupamento de resgate de Ubaporanga, o acidente aconteceu por volta das 10h50 da noite na altura do KM 496 da BR-116 em Inhapim. O veículo, um Gol, era conduzido por um jovem de 21 anos. A equipe foi para o local e, ao chegar, já havia uma ambulância do município de Inhapim fazendo atendimento. Em relato, o condutor disse que cochilou ao volante quando colidiu contra a árvore. Por pouco, o carro não caiu em um barranco. O condutor sofreu apenas escoriações. O local foi sinalizado até a chegada da Polícia Rodoviária Federal, a PRF. O Gol foi removido por um serviço de guincho particular e levado para Iapu. E veja a seguir, as chuvas escancaram o problema da infraestrutura urbana de Caratinga. Voltamos com o TJS, o assunto são as chuvas. As chuvas do último fim de semana trouxeram diversos transtornos para Caratinga e as localidades vizinhas. Na cidade, vários pontos ficaram alagados. Em alguns locais, aconteceram deslizamentos de terra. Veja na reportagem.
Desde sexta-feira, a Defesa Civil de Caratinga emitiu notas sobre a previsão de fortes chuvas para o fim de semana. Mas os comunicados não foram o bastante para impedir que acontecessem desastres em diversos pontos da cidade. Além da inundação de bairros e imóveis, houveram ocorrências de desmoronamentos de barrancos. Algumas localidades ainda estão repletas de sujeira. Galera aí, ó, Olegário Manciel agora, em frente ao Maria da Gama, ó. Em frente ao Maria da Gama, daqui a pouco não passa mais carro não, viu? Também em Piedade de Caratinga, a chuva inundou a cidade, como mostra essa internauta em vídeo enviado para a TV Sistec. Fizeram loteamento na esquina ali, de lá pra cá é isso aí. Aí, ó. A minha garagem que vira. Em Ubaporanga, alguns acessos foram interditados por conta da inundação. Ainda na noite de sábado, um deslizamento de terra destruiu a laje desta loja que fica ao lado de várias residências. Isso aconteceu na rua Raimunda Lopes da Cunha, que fica próximo à BR-116, no bairro Limoeiro. Felizmente, não tinha ninguém no local no momento do desmoronamento. Militares do Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil isolaram o local e fizeram uma análise do ocorrido. Nas redes sociais, vários internautas relataram que muitas pessoas deixam lixos nas ruas de Caratinga, o que provoca o entupimento de bueiros e colabora com as inundações. Embora o caminhão de coleta passe diariamente na cidade, o incentivo ao hábito de deixar o lixo nas ruas tem suas consequências evidenciadas em chuvas como a do último fim de semana. É só colocar o lixo na rua no dia que vamos passar. O escoamento da cidade não foi o suficiente para a quantidade de água e a maior parte dos bairros ficou inundado. Nós tentamos entrar em contato com a Defesa Civil solicitando uma entrevista sobre o ocorrido em Caratinga, porém nossa demanda não foi atendida. E vamos agora a um giro de notícias com ocorrências de destaque na região. Um jovem de 21 anos foi morto com 3 tiros no bairro Santa Luzia, em Manhuaçu, no fim da tarde de domingo. O crime foi próximo a um campo. Um suspeito de envolvimento no assassinato foi preso. Outros envolvidos estão sendo procurados. O tenente Vieira falou da ocorrência. Na tarde desse domingo, a Polícia Militar recebeu informação que o indivíduo havia sido alvejado por disparo de arma de fogo no bairro Santa Luzia, próximo ao Campinho. De imediato, uma equipe deslocou até o local e verificou-se que essa pessoa estava sem vida. A Polícia Militar recebeu via redes sociais um vídeo em que aparece 3 indivíduos correndo logo após esse crime. Um desses indivíduos foi localizado e, ao ser questionado, entrou em contradição e foi preso, diante da situação da suspeição no seu envolvimento. Um outro indivíduo foi identificado e passou-se a diligência para localizar, porém até o momento não foi encontrado. Ainda também, durante a diligência, um outro indivíduo que teria participação nesse crime foi identificado e também não foi localizado em sua residência. A Polícia Militar vai apresentar esse autor que entrou em contradições na delegacia para as demais providências e segue em rastreamento dos demais autores. Um adolescente de 16 anos foi apreendido com 32 pedras de crack no bairro Santa Cruz, em Caratinga, no início da tarde de domingo. De acordo com a Polícia Militar, a apreensão foi na rua Deputado Dênio Moreira de Carvalho. Durante patrulhamento, os militares avistaram o menor infrator em atitude suspeita correndo em direção a um bar. Ele foi abordado e, nas buscas, localizados os entorpecentes. O adolescente e a droga foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga. Policiais civis prenderam na última sexta-feira uma mulher de 37 anos
que estava foragida da justiça. A prisão ocorreu em Manhumirim, porém, a mulher é de Ipanema. Ela e o marido, que também foi preso no dia 9 deste mês, têm envolvimento com tráfico de drogas e outros crimes. Segundo a polícia, o marido é apontado como responsável por trazer grandes quantidades de drogas de São Paulo e Belo Horizonte para Ipanema e municípios da região. Em Ipanema, as drogas eram divididas com outros traficantes e armazenadas em pequenas quantidades nas residências de parentes e colaboradores do casal. Também foi apurado que o casal tinha um serviço de teleentrega de drogas, onde o marido utilizava um veículo para entregar drogas aos clientes em locais determinados. Com a prisão da foragida, a investigação será concluída e remetida ao Poder Judiciário nos próximos dias. A mulher será encaminhada inicialmente ao presídio feminino de Timóteo, onde ficará à disposição da Justiça. As agências da Caixa Econômica Federal voltarão a abrir às 10 horas da manhã, a partir desta terça-feira. O anúncio foi feito pelo representante da instituição, Pedro Guimarães. A partir desta terça-feira, os usuários da Caixa Econômica Federal poderão voltar a ser atendidos como eram antes da pandemia. O presidente da instituição, Pedro Guimarães, anunciou que as agências da Caixa voltarão a abrir a partir das 10 horas. A informação foi repassada durante o pronunciamento sobre os planos e normas do pagamento do Auxílio Brasil na última semana. Ótima pergunta. A partir do dia 23 de novembro, terça-feira que vem, volta aos horários normais antes da pandemia. A maior parte abrindo às 10 horas, mas como nós temos fusos horários, a gente não quer colocar. Basicamente é o seguinte, é o horário de antes da pandemia a partir da terça-feira que vem, dia 23 de novembro. Com isso, há o retorno de funcionamento normal que estava modificado por causa da pandemia. Por outro lado, alguns atendimentos podem ser realizados nas casas lotéricas e correspondentes da Caixa. Continuaremos tendo as agências, mais de 4.200, as lotéricas, mais de 13.000, alguns correspondentes, 2.500 e mais de 27.000 ATMs. Então, é a maior rede de pagamento física do Brasil, além do aplicativo Caixa Tem. Os atendimentos também se referem às dúvidas do Auxílio Brasil, benefício que substitui o Bolsa Família. O pagamento começou na última quarta-feira e deve beneficiar 14 milhões e meio de famílias brasileiras. E veja a seguir, candidatos realizam primeira prova do Enem 2021 nas escolas de Caratinga. Voltamos com o TJS, o tema agora é educação. A aplicação da primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio 2021 aconteceu no último domingo, dia 21. Novamente, neste ano, o Enem aconteceu em versão impressa e online. Em Caratinga, os candidatos realizaram as provas nas principais escolas da cidade. E tudo aconteceu de maneira muito tranquila. Em Caratinga, ocorreu apenas a versão impressa da prova. Os portões dos locais do exame abriram ao meio-dia e fecharam às 13 horas. No primeiro dia, os candidatos enfrentaram 90 questões de múltipla escolha, divididas entre as áreas de linguagens, códigos e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias. Os estudantes ainda fizeram a redação, que teve como tema a invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Entre os candidatos que fizeram a prova na cidade, muitos estão nos primeiros anos do ensino médio, apenas praticando. São os chamados treineiros. É o caso do Alan, que tem 16 anos, mas já se prepara para a faculdade. É muito importante, né? A gente tem que aprender, a gente está sempre aqui, a gente vem aqui para aprender, né? Para a gente ver como é que para ter experiência de como que é o Enem.
principalmente nesse ano agora que a gente teve, né, nesses 2 anos quase da pandemia, que a gente não estudou direito. Então, é muito importante. E assim como explicou o estudante, a pandemia impactou diretamente na educação brasileira. No total, cerca de 3 milhões de pessoas se inscreveram para o Enem deste ano, o menor número registrado desde 2005. Além disso, 26% dos candidatos deixaram de comparecer na prova. Não foi esse o caso da Gabriela, que está focada no exame e pretende passar no curso de medicina. Ela já havia feito a prova no ano anterior. Do meu ponto de vista, é muito importante fazer essa prova antes, né, para você ter um embasamento de como funcionam as questões e para, quando não ser treineiro, né, fazer com mais confiança e mais autoridade. Nesta escola do bairro Santo Antônio, antes da pandemia, a média era de 40 candidatos por sala. Já neste ano, o número caiu para menos de 20 pessoas. Considerando as abstenções, a quantidade de pessoas aptas para se matricularem nas universidades federais no ano que vem pode ser uma das menores nos últimos anos. Essa, inclusive, deve ser uma chance a mais para aqueles que vieram se preparando ao longo de 2021. Olha, no cursinho, no Focus, a gente fez uma demanda muito grande de atividades, de revisões. Então, assim, foi extremamente essencial nessa etapa agora. Eu acho que é bom, acho que é importante, porque é uma prova difícil, é uma prova longa, né? As pessoas elas ficam mais ansiosas para essa prova, é uma prova muito importante. Então, eu acho que é bom. Além dos funcionários responsáveis pela fiscalização das escolas, a Polícia Militar de Caratinga também ajudou na realização do exame. De acordo com o 62º Batalhão, não houve nenhuma ocorrência durante a aplicação das provas na cidade. A segunda parte do Enem acontece no próximo domingo, no mesmo horário, com os testes de matemática e ciências da natureza. Direito, pô. Eu quero fazer direito, pode anotar aí, hein? Eu vou ser o presidente do Brasil. Policiais militares da área do 62º Batalhão de Polícia Militar passam pelo primeiro curso de radiopatrulhamento tático móvel. O treinamento começou nesta segunda-feira e vai até o dia 10 de dezembro. O primeiro dia do treinamento começou no auditório do 62º Batalhão de Polícia Militar, sediado em Caratinga, e 30 militares iniciam o curso. O treinamento terá duração de 3 semanas. O objetivo é capacitar os policiais militares para uma prestação de serviço mais eficiente e qualificada, onde há exigência de uma ação mais complexa da PM. A nossa proposta para esse curso é dar uma formação, né, aos militares para aqueles momentos, né, onde há exigência de uma ação mais incisiva, mais complexa da Polícia Militar. Nós temos alguns momentos que os próprios policiais militares precisam de um apoio. E essas equipes, né, que vocês conhecem aí como a Companhia Tático Móvel, os militares dessa fração, dessa unidade tático móvel, eles têm que chegar, né, nesses momentos mais complexos em condições de agir. E o curso, ele é voltado exatamente para isso. E voltado para preparar o policial militar para condições extremas, né, de fazer frente à criminalidade violenta, situações que até mesmo as nossas equipes têm alguma dificuldade, precisam, né, necessitam de uma força maior, né? Então, a gente intitula, inclusive, a Companhia Tático Móvel como uma força, né, o braço forte do batalhão. O tenente-coronel André Pedrosa disse que serão diversas atividades durante o treinamento, como defesa pessoal policial, metodologia de emprego operacional tático móvel, escoltas e conduções diversas e demais ações. São diversas atividades, né? São vários dias, né? Todos esses dias de curso, nesses 20 dias, serão preenchidos, né, com diversas disciplinas voltadas para condutas de patrulha, escoltas, procedimentos frente a arrombamentos a caixa eletrônico. Então, são atividades, são situações extremas que a Polícia Militar tem que fazer frente, os policiais militares, né, dessa companhia têm que estar preparados. Então, esse período de 20 dias serão bem preenchidos, né, serão compreendidos aí por várias disciplinas, são inúmeras, né, inclusive disciplinas jurídicas também, voltadas para questões jurídicas, para questões físicas, né?
Os militares têm que estar bem preparados fisicamente. A movimentação de militares será triplicada porque, além das disciplinas teóricas e práticas, há também o estágio. O tenente-coronel frisou que cada destacamento e fração disponibilizou um policial. Contudo, a ação será replicada em cada unidade. A gente tem militares de diversas cidades, né, frações que compõem o batalhão. O batalhão é composto por 25 cidades, então praticamente cada cidade dessa ela está cedendo a um policial para o curso, ou seja, a gente vai replicar naquela localidade e temos inclusive militares de outras unidades, né, do batalhão de Ipatinga, do batalhão de Manhuaçu e de Fabriciano, que também participarão. Para esta semana estão previstas aula prática de abordagens policiais, instruções com militares de Batalhão de Operações Especiais, o BOP, noções de operações de choque tático e solenidade de formatura. Por fim, André Pedrosa lembrou que a maior beneficiada do curso é a comunidade, principalmente porque se aproximam as compras de fim de ano. O beneficiário desse curso é a comunidade, né? Quando a gente realiza um curso desse, a gente prevê um curso desse, a gente agradece o comando da polícia por ter aprovado, que é o primeiro curso tático móvel na área do batalhão de Caratinga. Então, quando esse curso foi autorizado, o planejamento prevê isso. O que é importante, não somente para a instituição, mas também para a comunidade. Então, o reflexo disso, a comunidade é muito grande. E colocar o curso agora, nesse período, né, final de novembro, início de dezembro, já o período festivo, no período natalino, é exatamente com esse objetivo, né? O curso vai fazer frente também a esse período de maior movimentação comercial nas nossas cidades. E vamos conferir como fica o tempo em Caratinga e região nesta terça-feira. As chuvas devem ter uma breve interrupção na terça-feira. Em Ipatinga, no Vale do Aço, temperatura mínima prevista de 17 graus e máxima de 29 graus. Na cidade de Piedade de Caratinga, os termômetros variam entre 16 e 26 graus. Já em Bom Jesus do Galho, a mínima deve ser de 17 graus e a máxima de 30 graus. Em Caratinga, a previsão é de céu encoberto de nuvens, mas não há indicativos de chuvas. Mínima de 16 e máxima prevista de 30 graus. O Ministério da Saúde realiza uma força-tarefa esta semana para incentivar os brasileiros a completarem o ciclo vacinal contra a Covid-19. A ação tem foco em quem ainda não tomou a segunda dose da vacina contra o coronavírus e também naquelas pessoas que já podem tomar a dose de reforço. Proteção pela metade não é proteção. Esse é o slogan da campanha da mega vacinação do Ministério da Saúde. A abertura foi feita pelo ministro Marcelo Queiroga e teve a participação remota de secretários da pasta espalhados por pontos de vacinação em diversas capitais do país. A força-tarefa tem foco na segunda dose e na dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Através dessa ação, nós queremos que as pessoas busquem livremente as salas de vacinação, já que o brasileiro ele é muito aderente às campanhas de vacinação, para reforçarmos a cobertura vacinal mais ainda e proteger a população contra um eventual surto de novos casos, como temos visto na Europa. Durante a campanha, os postos de vacinação vão intensificar a imunização dos brasileiros. Já foram aplicadas mais de 360 milhões de doses, mas quem ainda não completou o ciclo vacinal deve seguir atento ao calendário. Segundo o Ministério da Saúde, São Paulo e Minas Gerais são os estados com mais brasileiros que não finalizaram o ciclo. Em todo o país, a faixa etária com maior número de pessoas com a vacinação incompleta é a dos 30 aos 34 anos, com quase 3 milhões de brasileiros. O momento é de superação da maior emergência sanitária que o mundo já viu e agora o Brasil vai, com a ajuda de todos, se tornar um dos maiores cases de sucesso do enfrentamento à pandemia no mundo. No final do evento, o ministro da Saúde tomou a dose de reforço. A campanha segue até o dia 26 de novembro. Vamos ficando por aqui com mais uma edição do TJS. Obrigado pela sua audiência.